acho que o próprio fato da gente jogar o jogo, sabe? Porque é muito fácil tu ser preconceituoso quando não tem mina ali, né? E tanto que é por isso que, tipo, às vezes talvez soe um pouco maçante pra quem acompanha todo o Balbúrdia, porque eu sempre gosto de puxar esse lado de o que que a gente passa, o que que acontece. Mas não é por mal, é porque eu acho que precisa ser dito, sabe? Porque como é um meio que é muito homem falando com homem, eu acho que é importante a gente mostrar um outro lado da parada pra entenderem algumas coisas, pra se acostumarem também com o fato de que vão ter mulheres inseridas nesse contexto, inseridas nesse cenário. E eu acredito de verdade que à medida que a gente vai jogando o jogo por si só, eu acho que a coisa vai mudando, porque hoje é uma surpresa, né, ter uma mulher no jogo. É aquela coisa, ou o cara te xinga ou ele vai te pedir teu Instagram. Mas à medida que tiver mais mulher, eu acho que os próprios caras vão relaxando, isso vai virando uma coisa comum, assim, normalizada, né? Sim. Mas eu acho que tem que partir muito das empresas também, assim, dos jogos, de criar essas coisas, né? Porque eu sinto que no Dota a gente foi muito. A gente lutou muito sozinha, sabe? Então, por Acabe exemplo, esses por nós torneios. e quando no céu a gente daqui na Terra. Então era assim, tudo que era criado para o cenário feminino era muito assim proativo das meninas. A gente, assim, juntávamos a Cami e as outras meninas que trouxeram a Valve, fizeram tudo acontecer, mas dependeu muito delas, né? E da gente também, de participar, de criar, de fazer parte, de tentar engajar todo mundo. Então, eu acho que a gente lutou muito sozinhos e as empresas precisam começar a abraçar, a criar essas coisas. E eu era muito contra ter cenário feminino antes, eu tinha a cabeça muito fechada. Mas depois que aconteceram esse tanto de coisa comigo, que eu tentava, quando toda vez que eu tentava entrar na bolha, né, dos caras, eu era assim, exterminada dali, eu percebi que a gente precisa de um ambiente que a gente possa, sabe, desenvolver sem precisar ter que passar por isso, sabe? Porque senão, gente, realmente fica muito difícil a luta, sabe? A batalha de chegar lá e ter que lidar com isso tudo. Então ali eu percebi, cara, precisa realmente ter cenário feminino. Porque a gente não tem que lidar com isso. A gente precisa ter um ambiente onde a gente possa viver o competitivo sem precisar ter que passar por esse tanto de perrengue. Né? E a gente precisa criar um time feminino porque eu quero bater nesses caras. Eu quero amassar eles, eu quero destruir esses caras, cada um deles. Ô, Eu vou Carol, montar uma lista. mas tu não acha que isso é um problema, tipo, da sociedade como um todo? Porque todas as vezes que eu trabalhei tendo que coordenar equipes, eu senti muitas coisas parecidas com o que acontece no Dota, assim. De cara ter problema de ego, de ter uma mulher coordenando uma equipe, e ele ter que responder a ela, e ele ter que admitir que as propostas dela são melhores do que a proposta que ele tá dando, tanto é que as delas são acatadas e a dele não. Então, assim, eu sinto que vem do mesmo lugar, por mais que seja meio com panos quentes, porque não é socialmente aceito você ser um imbecil como você é no Dota, né? Mas eu sinto que vem do mesmo lugar, assim, sabe? Esse problema, eu digo, porque tu falou do competitivo, do incentivo no competitivo, né? Eu sinto que o mercado de trabalho aqui no Brasil, ele é muito parecido também. Ele ainda é um pouco estranho, assim, pra mulheres, sabe? Não, Não, você falou certo, assim, por exemplo, aqui na Noruega, eu vejo que o sistema que é muito mais igualitário para a mulher. Um exemplo muito simples disso é que uma mulher, quando ela engravida, ela tem filho, ela tem licença maternidade. O homem não tem. Aqui, ambos têm licença maternidade. Então, a mãe fica com o filho, né, claro, nos primeiros meses, depois é o pai. Então, a mulher ela pode voltar a trabalhar e quem vai cuidar vai ser o pai. E eles têm o mesmo período de licença. Uhum. Então, se você for pensar, isso é um puta avanço. Por quê? Mulher não precisa desistir de carreira para ter filho. Você, primeiro é a mãe, depois é o pai, depois a criança vai pro jardim de infância. E aí, né, os dois trabalham. E é igual, não é porque você é mãe que você tem mais de dever do que o cara, porque ele é pai. Não, e Você não até precisa aquela desistir coisa da que sua falam, carreira. né, de que, tipo, ah, não, não se contrata mulher porque mulher tem direito à licença maternidade e é caro. Fica mais igualitário mesmo, porque todos têm. Então, Sim, exatamente. Então, assim, e outra coisa, esse tanto de pai que abandona filho, o pai não cria vínculo.
sabe, com o filho. É aquela coisa assim, a mãe cuida, mas o cara vem ali depois do trabalho, brinca um pouquinho. Mas sabe aquele senso de você ser responsável por aquela vida? Se você não amamentar, se você não cuidar, aquela criança não vai sobreviver, sabe? É tipo assim, eu preciso manter essa criança viva, é da mãe. Mas aqui é do pai também, porque a mãe vai trabalhar, o pai tá ali, responsável pela criança. Ele cuida, ele troca fralda, ele amamenta, ele faz tudo. Então ele cria esse vínculo com o filho também. Então não vai ser só a mãe, sabe? E o pai fica que ele vai comprar cigarro e nunca mais volta, sabe? Mas eu acho que isso, gente, é meio brincadeira, mas assim, eu acho que vai muito desse vínculo que não se cria do pai e o filho, como se cria com a mãe. E aqui não. Tanto é que nas empresas, né, na que eu trabalho, as mulheres estão em altos cargos. E é muita mulher. Muita mulher mesmo, Que nos massa. cargos altíssimos, e todas elas, 3 filhos, 2 filhos, uma tá grávida agora, vai sair de licença, agora vai ter o neném. Isso nunca, filho, nunca foi impedimento para a carreira de nenhuma mulher aqui. Isso é incrível, sabe? Porque isso já muda tudo, se for pensar. Você Muda, já tem muda muita mulheres em coisa. altos cargos, você já tem mulheres sendo parte da tomada de decisão das empresas, Uhum. E a né? população já E se acostuma com isso também, né? Porque tem muito aquela coisa também de, por exemplo, quando o cara, ele é firme, tipo assim, ó, eu quero que seja feito desse jeito. Daí eu falo, não, vamos fazer desse. Ele fala, não, é desse aqui, porque eu quero que seja desse jeito. Nossa, ele é um puta chefe, nossa, como ele é, sabe assim, maravilhoso. Agora, vai tu ser mulher comandando uma parada e ser firme. Ela é grossa, ela é intolerante, parece que é foda, parece que bem um probleminha de ego mesmo, mas é porque não estão acostumados, né? Então não, gera uma não tô estranheza. acostumada. É a bolha deles, é a mesma coisa do Uhum, Dota, é a bolha deles, entendeu? Então a mulher ali, ela é mal vista e ela é diminuída. E aqui você vê que não, gente, porque né, tem muita mulher ali em altos cargos. Como é que você vai ser sexista com a mulher ali? Se a sua empresa, entendeu? Não tem espaço para isso aqui. uhum, que legal. Então eu acho que é muito avançado, né? Mas é a diferença de cultura, a diferença de país, né? Eu acho que o Brasil ainda vai demorar muito para chegar nisso em todos os âmbitos, É né? que é mais Tomara que um tempo dia de chegue, mas é que é mais tempo de sociedade também, né? O Brasil, ele é atrasado nesse sentido. Se pegar a história dele de colonização e tal, ele é o país, ele não tem tanto tempo de sociedade. Então, eu acho que por isso que essas questões ainda não estão tão trabalhadas, né? Mas eu acredito que um dia não sim. vai ser assim. Não, mas eu acho que precisava, assim, né? Eu acho que precisa muitos anos para chegar lá, infelizmente. Uhum. Vivendo em outro país agora, eu sei que ainda tem muito, assim, o Brasil ainda tem muito a caminhar, sabe? Para começar a enxergar as mulheres como. Mas o país precisa dar essa oportunidade, né? A mesma coisa dos jogos, as empresas precisam Uhum. dar essa chance. É muito difícil você batalhar por si só, sabe? Você Uhum. comprar essa briga sozinha e. Uhum. É por isso que as empresas hoje. Ai, um assunto nada a ver, enfim, mas só um comentário. É por isso que muita gente não entende porque que tem cota em empresa ou cota, né? Enfim, as empresas abrindo espaço para LGBTs, para negros, para mulheres. É porque não se vê, né? Esse pessoal dentro das empresas. E aí, realmente, quando alguém entra, gera uma estranheza, né? Então é mais um rolê de tipo, pô, se acostumem com essas pessoas ocupando espaços do que qualquer outra coisa. Enfim, do nada Não, uma e tem que informação. ter. Não, mas tem que ter, porque essas pessoas precisam ser parte da tomada de decisão. Eu acho que essa é a questão. É você ver essas pessoas em altos cargos. Então, é o que acontece aqui. Você tem muita mulher em altos cargos. Então, você tem pessoas que estão vendo isso do alto e que estão participando das decisões que aquela empresa está tomando. Então, a influência disso é muito grande, Uhum. né? Então, é isso.